Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre um estudo muito interessante, que eu aconselho a todos os espiritualistas que procurem entender esse mecanismo, porque se você fizer um estudo mais profundo, você vai compreender a natureza de todas as coisas. Mas vamos lá. Ao princípio da criação, Deus ele se difere de si mesmo com uma multidão de inteligências e potências espirituais que são como fagulhas de fogo numa fogueira. Essas fagulhas são como inteligências reais, porque embora elas sejam penetradas pela onisciência de Deus, elas careciam da consciência de si mesmas. Eles eram onipotente, onisciente, tinha o germe da onipotência, da onisciência de Deus, obviamente, mas seria necessário que em determinado momento essas chispas divinas entrassem dentro do seu invólucro para começar a busca de si mesmo, para justificar a individualidade da alma, a quintessência. Muito bem, quando o espírito se torna consciente de si mesmo, ele se sente preso a todos os tipos de formas materiais que constituem o seu invólucro. E começa então o esforço para se libertar da sua prisão, sendo que esse é o trabalho de evolução. E durante a evolução, eles vão se espiritualizando e vão se convertendo em alma iluminada, em que vai harmonizá-lo. O espírito não só terá obtido a consciência, como também a manifestação dos dons psíquicos. A alma, ela já é um ser totalmente independente do corpo. Ela só se torna atada ao corpo físico quando o espírito está encarnado. Então, a gente pode conceber que no corpo humano existe uma trindade, que é corpo, alma e espírito. A palavra espírito, ela difere totalmente de alma, pois o espírito se relaciona com todas as coisas do plano físico, do plano material e do plano astral. Os espíritos eles são formados também por substâncias etéreas. Espírito significa vontade consciente. Assim, tudo é expressão do próprio espírito, pois o espírito sem organização e sem substância não tem individualidade, sendo apenas um sopro informe e temporário, que é na verdade o corpo astral. Mas se ele for inserido de forma a ser substancial ou se materializar no plano físico, então ele se torna um ser individual. A cada morte o espírito ele perde o corpo físico, bem como a tudo que a ele pertence. E ele vai levar somente as forças de um átomo situado no ventrículo esquerdo do coração, chamado átomo semente, que serve mais tarde para dar o princípio do novo corpo físico, sendo para esse fim depositado então no sêmen do pai, algum tempo antes da concepção. Com o corpo físico, o espírito desencarnado ele perde as recordações que foram obtidas por meio dos sentidos externos. Para se compreender bem o que significa isto, eu lembro a vocês que as impressões que nós obtemos olhando em redor de nós e ouvindo o que percebemos pelos ouvidos, gravam-se nas células do cérebro, podendo ser evocadas em várias ocasiões, enquanto possuímos, obviamente, esse cérebro. Já com a morte, a gente perde o nosso cérebro e, portanto, aquelas recordações dele pendentes, que se chama memória consciente. Mas não se perde com a morte, no entanto, a memória subconsciente, que consiste o quê? Nas recordações gravadas de forma indelével sobre o sensível átomo semente, que é a alma propriamente dita, ou seja, sendo a alma o repositório daquilo que nós chamamos de registros akáshicos, onde estão todas as nossas peripécias das mais diversas vidas em que vivemos. No estado extrafísico, que é chamado por religiosos de purgatório, céu, nós chamamos simplesmente de plano astral. Quando o espírito ele deixa o corpo físico, ele vai passar pelo estado regeneratório em corpo astral. Ou seja, ele vai andar pelas regiões do mundo astral, que aliás é o mundo do desejo e das emoções. Ali ele vai conservar ainda
num primeiro momento, todas as inclinações que ele conservava durante a vida, principalmente vícios, apetites, simpatias, antipatias, como as tinha durante a sua vida na Terra. A única importante diferença é que não possui mais corpo físico, que ele possa se satisfazer dos seus apetites. E aí começa então os tormentos umbralinos, onde ele, sentindo necessidade do alimento, da proximidade das pessoas, ele se sente só, se sente abandonado, se sente jogado às traças, quando na verdade tudo aquilo que ele está passando foi uma criação dele próprio, tá? E quando ele enxerga que ele precisa buscar a luz, imediatamente espíritos de esferas, espíritos do próprio plano astral, mas que cuidam de um plano vibracional um pouco mais elevado, vêm em busca desse espírito para poder ajudá-lo então a se desprender da zona umbralina. Nessa zona de regeneração, o espírito ele vai se livrar das energias nocivas das doenças que se manifestaram do corpo físico, e também ele vai se libertar das descargas emocionais que tiveram sua origem no corpo astral ou corpo emocional e que estão ainda impregnadas no corpo astral do espírito. Com o tempo, todos esses apetites baixos, todas essas formas de desejos grosseiros e tudo mais são vencidos, e a alma então ela pode se elevar a regiões superiores do plano astral. Já no plano astral, ele vai sentir gratidão por todos aqueles que estenderam a mão para ele no momento em que ele estava passando por uma fase mais difícil e obscura de si mesmo. Então, ali se criam os laços kármicos de união plena espiritual que irão se manifestar também no plano físico. Muitas vezes, o que acontece é quando o espírito ele deixa o corpo físico, deixa também o corpo energético, porque o corpo energético é exatamente onde estavam em vida situados os chakras, os vórtices de energia que carregavam o corpo físico de tônus vital, de prana, de energia vital, para poder se movimentar e fazer tudo aquilo que é necessário no plano físico. Então, esse corpo energético, ele não se consome, ele não é destruído pelo magnetismo terrestre na mesma hora. E muitas vezes, sem ter consciência, apenas por uma questão de movimentação energética, ele começa a fazer coisas que o espírito fazia em vida. Por exemplo, chegar em casa a determinada hora, então a pessoa escuta barulho, ir em algum lugar especificamente, E depois isso vai sumir, vai desaparecer. O magnetismo terrestre vai se encarregar de absorver esse cascorão astral. Contudo, se a família ela começar a fazer um culto ao falecido, ela vai atrair exatamente esse cascão astral para o convívio da família. E nesse momento, ele vai se tornar uma larva, ele vai se acoplar às pessoas e começar a tomar as energias das pessoas como forma de manutenção da sua própria vida. É um elo instintivo de tudo que existe na criação que quer estar vivo para todos os efeitos, quer estar manifestado. Quando a pessoa ela entende isso, ela quebra esse link com aquele que já se foi. E aí ele virá exatamente fazer visitas para as pessoas que se foram no momento exato, no momento em que ele estiver sem perigo de contaminar a pessoa com as suas baixas energias que possivelmente estivessem ainda acopladas no seu corpo astral. Os anjos e os arcanjos, eles observam os homens e conhecem as nossas vidas. Os anjos eles trabalham com a humanidade, sendo eles os auxiliadores das funções vitais. São eles que nos influenciam positivamente em direção da luz, especialmente quando o homem não contraria sua atividade se atando ao ego inferior. Os arcanjos, eles já trabalham com os espíritos criadores da humanidade, ajudando na construção do corpo astral, trabalhando com os senhores da mente, que ajudam na construção do organismo mental, e com os senhores do karma, que dirigem com os arcanjos a grande fraternidade da luz que cuida dos destinos evolutivos do homem. Bom, é isso aí, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E você quer bater papo com a gente? Venha pro Telegram. Tá aí na tela aparecendo. Venham bater papo conosco, participar de promoções especiais e sugerir novos vídeos também. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look